Olá, olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Milena. Tudo bem? Tá Tudo conseguindo me ouvir ótimo, graças a direitinho? Deus. Tá sim. E aí, o Ótimo. áudio está bom? Tá aqui, tá ótimo. Ótimo. Então, É uma satisfação estar participando dessa live junto contigo. eu que agradeço, na realidade, por ter aceitado o convite. É mais uma live do quadro dos empreendedores. Eu vou pedir para o Rinaldo se apresentar, gente, para vocês um pouquinho, falar sobre a profissão dele, o que ele faz e tudo mais, tá ok? Pode falar, Rinaldo. Vamos lá. Eu sou nutricionista. Meu nome é Rinaldo Lira. Sou nutricionista esportivo. Além de nutricionista esportivo, sou sócio de uma academia aqui na minha cidade. Tenho uma pequena loja de suplementos e uma sociedade de Carpina. E é uma satisfação imensa estar participando dessa live. Inclusive, é a minha primeira live como empreendedor que eu estou participando, né? Linkando essa questão de empreendedorismo junto com a questão da nutrição esportiva. Perfeito, perfeito. Já morei aí em Carpina, Rinaldo, por sinal também. Como é? Já morei aí em Carpina. Aí foi, que massa. Morei há Já muitos anos. conhece a cidade. Já sou natural de Pernambuco, nasci em Timbaúba e morei em Carpina há alguns anos. E aí vim para João Pessoa, mas já faz uns 18 anos que eu tô aqui. Mas conheço sim a cidade. Faz uns anos que eu fui aí, mas vez ou outra eu dava uma passadinha por Carpina. Que coisa boa, uma cidade tranquila, uma cidade do interior bastante desenvolvida e tranquila. Perfeito. E aí, hoje, gente, como eu tinha falado anteriormente, a gente vai falar sobre comportamentos emocionais e quais comportamentos e quais hábitos mudar antes mesmo de mudar a alimentação, né? Então, um caso, a gente sabe que nos dias de hoje é um entre e sai nas dietas, na realidade. A gente começa uma dieta, uma mais restritiva, às vezes uma mais maleável, uma low carb, mas de fato é muito difícil conseguir seguir, porque a gente tem hábitos realmente não tão saudáveis que influencia com que a gente não siga com essa dieta por muito tempo. Então, se torna realmente difícil a gente conseguir modificar alguns hábitos que nos impedem de alcançar os nossos objetivos. E a gente acaba abrindo de mão antes mesmo de realmente conseguir o que a gente quer. E aí, eu vejo assim, então, você como profissional, você acredita que de fato seguir uma dieta realmente pode ajudar as pessoas? Com certeza, seguir qualquer plano alimentar vai ajudar, né? Qualquer pessoa. Inclusive, Milene, eu tenho certeza que todo mundo um dia já quis mudar a alimentação. Nem que seja temporário, tipo aquela mudança de alimentação para o verão, não é? Ou se não, porque quer se alimentar melhor. Então, o hábito alimentar, da mudança alimentar saudável, muda as pessoas. As pessoas querem mudar o hábito alimentar. Mas aí, muitas vezes, elas esbarram em uma barreira. Né? E essa barreira é uma barreira emocional. Você quer, mas você não consegue, porque tem vários fatores emocionais que influenciam e que muitas vezes acabam fazendo com que você não ultrapasse essa barreira, porque você não sabe que tem um fator emocional antes disso. Né? Então você não consegue trabalhar esse fator emocional. Você não consegue destravar, você não consegue bloquear esse gatilho emocional que lhe bloqueia. Então a primeira coisa, antes de você mudar a alimentação, é você tentar identificar qual esse gatilho que bloqueia, qual é esse gatilho que faz você se alimentar mal, né? E, Milena, tem alguns comportamentos emocionais, já posso começar falando deles? Pode, pode sim, com certeza. Posso, né? Pronto. Tem alguns comportamentos emocionais, os principais, na verdade, são 27 tipos de comportamentos emocionais que nós temos, né? Até hoje as pesquisas mostram que são 27, mas tem oito que são principais, que é a felicidade, tristeza, nojo também é um comportamento emocional, né? A surpresa, a raiva, orgulho, vergonha e excitação. Esses são os principais, são os oito principais. Tem outros também, que são 27, que são secundários. Então, os comportamentos emocionais, eles influenciam bastante. Para tu ter ideia, Milena, até o comportamento emocional da felicidade pode influenciar negativamente. Poucas pessoas sabem disso. Por exemplo, você trabalha a semana toda, a Milena trabalha a semana toda, hoje ela está fazendo uma live. E aí ela tem o costume de que, depois que ela terminar essa live, ela vai relaxar e passar a sexta e o sábado descansando. O que é que ela vai fazer? Comprar uma pizza.
poxa, eu tô feliz, a semana foi boa, eu vou comprar uma pizza. Então, tipo, não conseguiu desbloquear esse gatilho mental. Não tô dizendo que você faz isso, é só um exemplo, tá certo? Não, entendi, Mas entendi. assim, não conseguiu desbloquear esse gatilho mental, né? Desbloquear, não, bloquear, na verdade, esse gatilho mental negativo e desbloquear o positivo. Então, precisa trabalhar esses comportamentos emocionais para que tenha sucesso na reeducação alimentar. Mas como um exemplo, você falou que a gente precisa identificar, primeiramente identificar. Esse auxílio da identificação desses gatilhos seriam com acompanhamento com um nutricionista ou um psicólogo? Isso, vamos lá. A identificação, né, através de uma conversa entre o nutricionista e o paciente, a gente consegue identificar se o paciente realmente vai conseguir mesmo seguir o plano alimentar ou não. Eu trabalhei 6 anos no município como nutricionista de postos de saúde, e aí eu rodei 20 postos de saúde, né? Mas aí eu, como nutricionista, não só eu, como todos os nutricionistas, tenho uma grande dificuldade de que a gente sabe que poucas pessoas conseguem seguir um plano alimentar durante muito tempo. Né? Poucas pessoas conseguem. E essas pessoas que não conseguem seguir um plano alimentar por muito tempo têm bloqueios. E esses bloqueios é resultado de comportamentos emocionais. Né? Então, quando eu identifico algum comportamento emocional que eu não consiga conversar e eu vejo que a pessoa está bloqueada, eu chego para o paciente e converso para ele fazer uma terapia ou com psicólogo, ou com psiquiatra, porque isso vai ajudar a desbloquear. Primeira coisa de tudo, o paciente tem que identificar qual esse bloqueio, qual esse comportamento emocional que está fazendo com que ele não consiga seguir no plano alimentar. E aí, quando a gente consegue descobrir esse comportamento emocional, a gente trabalha em cima dele, no caso mais específico para o psicólogo, né? E aí, quando esse paciente desbloqueia, ele está pronto para seguir uma alimentação, um plano alimentar, vai estar mais livre, né? E com certeza ele vai conseguir aderir. E outra coisa, para ele seguir isso daí, ele tem que ter disciplina, né? Além da disciplina, tem que ter foco, né? Então, se ele quiser mesmo, tiver foco, ele consegue, qualquer um consegue. Mas primeiro a gente tem que bloquear esses gatilhos emocionais. Perfeito. Eu, particularmente, eu tenho uma grande dificuldade em abrir mão de doces. Eu tento muito entrar numa dieta, mas abrir mão de doces, para mim, é uma grande dificuldade. Eu não posso negar em relação a isso. Então, provavelmente, eu devo ter algum gatilho emocional, porque eu sou compulsiva, principalmente por chocolate. Eu sou louca por chocolate. Então, eu até como a pessoa tem uma compulsão por isso. Porque eu não, por mais que eu tente seguir uma dieta, deixar de comer o doce em si, eu como e eu não como pouco. Se eu for pegar uma barra, eu como uma barra de uma vez. Se tiver 2 barras, eu como as 2 barras de uma vez. Então, é de fato realmente um hábito não saudável e que eu tenho dificuldade realmente de deixar. Pois é, Milene. E essa questão de doce que falaste agora é super importante, porque poucas pessoas sabem, mas o doce, você acaba ficando viciado pelo doce. É O porque ele doce, traz ele uma gera sensação de prazer também, né? isso. Por gerar essa sensação de prazer, ele gera dependência. Já vi um estudo que fala que é mais fácil um dependente tipo, se eu não me engano, é a cocaína. É mais fácil deixar a droga do que deixar o doce, se uma pessoa for dependente de doce, consumir doce com constância, né? Porque o doce, ele acaba sendo, na verdade, o seu... Você se sente bem, né, quando você É. consome o doce. Então, por você se sentir bem, você tem aquela sensação de prazer, né? E eu já posso já linkar essa questão daí do doce, já com outra questão que eu iria falar lá na frente, que é fatores emocionais, né? Dos fatores emocionais, que é a fome emocional. A fome emocional acontece em algumas pessoas em que, quando a pessoa tem algum tipo de emoção, ela desconta na alimentação. Qualquer emoção vai descontar na alimentação. A pessoa está feliz, vai comer um doce ou alguma outra coisa. A pessoa está triste, vai atacar a geladeira, procurar um biscoito recheado. Brigou com a namorada, vai comer alguma coisa, um chocolate, né? E o pior disso tudo é que nessa fome emocional, que a pessoa, na verdade, não tem hora, por não ter o inconsciente dela ser maior do que o consciente, né? Tem uma desregulação na questão consciente e inconsciente, né? Então a pessoa não tem autocontrole. Então age pelo impulso, age pelo inconsciente, sabe que
O consciente diz, você não pode estar consumindo assim, mas o inconsciente manda ele consumir porque esses alimentos vai trazer prazer temporário. Não só o doce, Milena. Doce, produtos industrializados, né? Tudo que é alimentação não saudável, na verdade, traz um pouco Eu de acho que prazer para a gente. pra mim particularmente, é doce, Coca-Cola e pizza. Eu Três amo, gente, eu não alimentos. vou É. mentir. Oi? Olha aí, já tá se entregando. Eu acho que vai comer uma pizza depois daqui, né? Depois da live. Já tá já Não, se depois entregando. daqui eu vou malhar, depois daqui eu vou pra academia ainda Olha, hoje. muito bem, tem que ter o foco, né? Eu E digo que eu sem malho contar pra poder comer. para poder comer. E Eu é. malho pra Mas poder eu vou falar sobre essa questão, que é super importante também, essa questão de malhar para poder comer. A questão do doce, o que acontece? Você pode ver que a dependência de doce é tão grande, né, que as pessoas muitas vezes criam um hábito de consumir doce, né, que são as causas psicológicas, que são duas, que é o hábito e o subconsciente. Você cria o hábito de consumir todos os dias aquele doce por você estar viciado e você não nota que está viciado. Quem aqui, eu acho que muita gente já aconteceu algum período da vida, né, após o almoço dá aquela vontade de consumir um doce, né? Já, eu Você tenho. come, não é verdade? Você começa a se alimentar e aí quando você termina, você tem que ter um docezinho. Se não tiver aquele doce, não é a mesma coisa não, né? Então, isso Verdade. é um hábito. É um hábito que a gente desenvolve por ter essa dependência pelo doce, né? E aí tem a questão, é uma resposta natural do seu emocional, psicológica, né? Que gera um gatilho. Na verdade, isso é um gatilho, porque você fez uma vez gostou, segundo dia gostou, terceiro dia gostou. Então, quando você começa a se alimentar, você está perto de terminar o seu almoço, o seu subconsciente já imagina. Vou terminar essa colherada, muitas vezes você não aguenta consumir o almoço, mas aguenta comer o pavê que está na geladeira. Não é? Verdade. Então, tipo, você muitas vezes deixa uma refeição, porque você tem um gatilho que diz, não coma mais não, tem um doce ali lhe esperando. Eu tenho um Isso é todos os ciclo. dias. Eu tenho um ciclo. Eu como um doce, eu como um salgado pra comer um doce. Eu como um doce pra comer um salgado. Poxa, E assim vai. Se eu for numa pizza, faz muitos anos que eu fui num rodízio de pizza, mas eu fui num rodízio de pizza, eu inicio com salgado, depois eu vou pro doce, mas às vezes eu volto pro salgado e encerro no doce. Realmente, eu faço que eu tenho que encerrar no doce. Mas hoje em dia eu já não vou mais pra rodízio, eu tenho que pedir uma pizza normal, e aí eu peço a borda de chocolate. Eu não sei comer pizza o sem doce, comer né? a borda de chocolate, tem que ter o chocolate. Pois é, isso é um vício pelo doce, que é um vício natural da maioria das pessoas, né? A gente acaba ficando realmente adaptado, porque o doce ele traz sensação de prazer, né? Então aí, nessa questão desse almoço, o que acontece? Você gera um gatilho diário, esse gatilho você pensa já no pós-almoço. Esse gatilho vai gerar prazer. Né? Então você gera o gatilho e aquela vontade gera a rotina, quer dizer, desculpe. Primeiro é o gatilho, depois é a rotina. Todos os dias você tem que ter aquilo. E depois que você come o doce é a recompensa. A recompensa de que o doce finalizou a sua refeição. Né? Acabou o jogo ali da mesa, já posso me levantar, já comi o doce. Né? Então, primeiro, Mas às gatilho, vezes rotina e a recompensa. Mas às vezes, ainda assim, para quem tem uma consciência de que não é tão saudável, ainda bate o arrependimento pós a refeição. É assim, às vezes pode acontecer de você fazer uma você quer muito comer aquilo, você sabe que não deveria comer, porque eu tá acima do peso, algo desse tipo, mas você vai lá e come, e após você se alimentar, você meio que se arrepende disso. Então, acontece muito. Eu também eu já comi algumas coisas que eu devia, não, eu não devia ter comido isso, porque eu devia seguir com a minha dieta, entendeu? E acontece realmente de bater esse arrependimento, mas a gente não consegue ainda assim não comer. Acontece bastante, né? Por isso que eu digo, todo mundo quer mudar a alimentação, quer se alimentar bem, mas poucos conseguem, porque você não tem um foco. Primeira coisa, você primeiro tem que ter a determinação. Um objetivo, meu objetivo, eu vou fazer uma reeducação alimentar. Então, qual é o meu objetivo com essa reeducação? Eu quero ganhar massa muscular, né? Lembrando que mudança de alimentação não só é perda de peso e ganho de peso, ou melhorar minha saúde. Tem um objetivo traçado. Né? Então, depois do objetivo, eu vou ter uma meta. E aí, se você tem um objetivo e tem uma meta, fica mais fácil você conseguir o foco. Né? Com objetivo e meta, você consegue o foco. E o foco é quando você começa o seu plano alimentar. Né? Se você tem objetivos e meta, mas não tem foco, não está focado, você não consegue. O foco é o terceiro
pilar, mas é o pilar mais importante. Então, você tem que estar focado naquilo e fazer aquilo eita, De forma rotineira. de forma rotineira, exatamente. Né? Então, se você consegue fazer isso de forma rotineira, isso vai fazer com que ative o gatilho de que a alimentação saudável, você precisa da alimentação saudável e aos poucos você vai diminuindo a alimentação não saudável. Então, Né? no Então, caso, aderir, no caso, a esse foco, objetivo e metas, seria a melhor forma de mudar esses hábitos, no caso, né? Primeiro você estipular uma meta para si, dizer, ó, essa é minha meta, daqui a tantos meses, daqui a um mês ou 2 meses, eu quero estar com tanto peso, tanto de quilo, ou então daqui a um mês ou 2 meses eu quero malhar para caber na tal roupa, digamos assim. Então, mensurar uma meta seria a melhor forma para poder conseguir mudar esses hábitos a princípio. isso é um estímulo que você vai jogar no seu subconsciente. Porque o seu subconsciente está querendo doce. Então você tem que jogar um estímulo maior do que isso. De forma consciente, você tem que tentar burlar o seu subconsciente de uma forma natural, sem falando a verdade para ele, porque se você mentir, ele vai saber, né? Então não vai adiantar. Né? Então, só em você fazer essas mudanças, você vai ter uma grande evolução. Inclusive, eu tenho pacientes que eu faço 100 dias, né, da questão da alimentação, onde, nesses casos de pacientes que são difíceis mudar a alimentação, se o paciente nunca fez um plano alimentar ou tem dificuldade, eu não vou pegar esse paciente e colocar para ele consumir alimentos ricos em fibras, né, mudar a alimentação dele por completo de uma vez, porque eu sei que esse paciente ele não vai conseguir. Né, eu vou saber na conversa. Na conversa eu sei se ele vai conseguir ou não. Então vamos começar mudando aos poucos. Nelson mesmo, Nelson que estava na tua live, eu acho há um mês atrás. Pronto, ele é daqui de Carpina. E aí, ele postou que ele tinha uma meta e ele iria seguir essa meta. Eu cheguei junto dele e disse, Nelson, eu estou contigo. A gente vai conseguir bater essa meta em 100 dias. 100 dias a gente bate uma meta. Eu fiz como se fosse um gamer com 8 estágios. Onde o primeiro estágio, ele disse, o que é que eu faço para mudar? Trabalhei a questão do gatilho mental com ele. Então, a primeira coisa que ele fez, ele consumia muito refrigerante, doce, fast food, todas essas besteiras. Primeira semana, você não vai consumir nada disso. Só quero que você faça isso. Não consuma nada disso. A gente já está começando agora e você não vai consumir nada disso. Eu trabalhei na dor dele. A dor dele era consumir essas besteiras. Entretanto, eu não pedi para ele consumir arroz integral. Não pedi para ele consumir alimentos integrais. Não pedi para ele botar chia, linhaça, psyllium na alimentação dele. Só pedi para ele mudar esse hábito dele, retirar esse hábito. Junto com isso, ele iniciou o treino dele. Né? Tá focado, treinando bastante. Primeiro dele fez até um vídeo dizendo que estava acabado, que uma pessoa acabou com ele, mas agora ele já se adaptou mesmo. Mas, né? Uma pessoa super sedentária que ele tem um foco. Eu conversei com ele e ele precisa perder peso. Se ele tem um foco, fica mais fácil. Eu não preciso restringir, eu só preciso de tempo. E aí o que aconteceu? Só em tirar essas comidas que não são saudáveis dele, só em fazer isso e deixar ele livre. Não passei gramatura nenhuma para ele, nem passei medidas caseiras. Primeira semana é esse. Esse é o estágio 1 dos 8 estágios. Trabalhei o psicológico, a questão do destravar do gatilho mental. Em 5 No dias ele caso, perdeu isso 10 seria quilos. dele por uma semana só, Não, são 100 dias. Esse é o primeiro estágio. mas aí, no caso, o primeiro estágio é só uma semana ou é um mês? Depende muito do paciente. No caso de Nelson, eu vou trabalhar esse primeiro estágio durante 7 dias e daí eu vou passar para o segundo estágio. São 8 estágios. Por quê? A gente consegue trabalhar com ele em 7 dias porque ele é disciplinado. E aí eu quero mudar o comportamento alimentar dele total em 100 dias e mostrar que ele é capaz de perder peso sem seguir uma dieta restrita. Né? E em 5 dias, ele está no 5º dia agora, né? Espero que ele continue disciplinado e eu vejo que ele vai continuar. E eu acredito nele, ele acredita em mim. Em 5 dias ele já conseguiu perder 2 quilos. Né? Sem restrição alimentar. A única coisa que eu pedi a ele é mudança de alimentação e coma saciado. Não coma mais do que isso. Só até ficar saciado. Não enche a barriga de forma nenhuma em nenhuma das refeições e tenha um equilíbrio. Né? E nesses primeiros dias a gente já está conseguindo um bom resultado com ele. E aí quando a gente estiver na quarta, mais ou menos no quarto estágio, eu tenho certeza que já vai estar bem mais evoluído. Entendi, Ele está perfeito. iniciando agora. Perfeito, eu adorei. Assim, o seu método, o que você passou, é realmente de forma mais eficaz, porque se torna difícil quando você
retira tudo e aí você pede para o paciente inserir mais proteínas, isso, aquilo. Às vezes a princípio é desmotivante, né, para algumas pessoas, porque já não é fácil de retirar e aí inserir outros alimentos que você também não gosta, também já torna mais difícil ainda, né? Pois é, Milene. E outra coisa, o paciente, as pessoas, elas sabem o que devem fazer, só não sabem a ferramenta certa. As pessoas sabem quais os alimentos são saudáveis e quais não Tá, são. não só. Só não sabem como utilizar a ferramenta. E nesse método de 100 dias, no caso em maio, em maio a gente vai abrir novas turmas, nesse método de 100 dias, eu ensino as pessoas a utilizar essas ferramentas. E aí, quando você aprende a utilizar a ferramenta, você muda a sua alimentação e para sempre você acaba mudando. Outra coisa é importante que você falou aí. Daí você vai para a academia, não é? Eu esqueci até de comentar, falasse essa questão da alimentação, não é que tem pessoas que vai para a academia e come de tudo. Não é? Sinto muito te informar, mas as pessoas que vão para a academia automaticamente já mudam um pouco o hábito alimentar. Eu não Então, mudei não, viu? nada. Não, assim, eu tenho uma consciência que eu diminuí algumas coisas, mas eu como chocolate, eu como pizza, eu como Isso. espetinho. Mas, assim, é por período. Eu digo que é por período. Eu acho que tem um período no mês que a mulher fica um pouco mais suscetível a comer besteiras, doces, né? Principalmente E aí tem período. chocolate, né? E aí eu tenho esse período. Mas eu acho que vai muito da minha motivação. Quando eu tô muito determinada a seguir, eu acabo seguindo também na alimentação. Quando eu tô um pouco cansada, estressada, eu acabo me desestimulando tanto no treino quanto na alimentação também. Pois mas aí quando você inicia qualquer tipo de exercício físico, você inicia um exercício físico tem alguma meta, algum objetivo. Então, automaticamente, se você se alimenta muito mal, você vai se alimentar mal. Se você não mudar, continuar se alimentando mal. Mas com equilíbrio um pouco maior, né? Então, você vai diminuir um pouco aquilo que você comia antes, você automaticamente, o seu subconsciente, o gatilho vai dizer, você precisa se alimentar um pouquinho melhor. Você precisa ingerir um pouco de proteína que você não ingeria para ganhar massa muscular, um exemplo, né? E Então, como a você gente, acaba tendo... Oi? e como a gente faria em relação, a exemplo, como eu posso tentar deixar de me auto-sabotar, digamos assim? Qual seria a melhor forma de eu tirar esse hábito de me sabotar nas minhas metas e objetivos? Para deixar de se sabotar, primeiro, vamos voltar lá novamente, a questão do emocional, né? A sabotagem, na verdade, é algo emocional, algo que precisa ser trabalhado, né, no paciente, que faz com que ele tenha esse impulso. Né? Às vezes compulsão, né? Às vezes até o vício pelo doce. Se você se sabota, é porque você precisa algo ser trabalhado no seu emocional para ser mudado. Né? Então, o primeiro passo é a gente tentar identificar o que seria. Né? Muitas pessoas, por exemplo, se sabotam de madrugada, tem insônia, e por ter insônia, acaba muitas vezes tendo um pouco de ansiedade por querer dormir e não conseguir, e aí vai descontar na alimentação. Né? Às vezes, jantou aquele pratão de macaxeira, de qualquer outra coisa, mas aí vai acabar de noite consumindo alguma coisa que tenha. Né? Se auto-sabota, mesmo durante o dia tendo uma alimentação saudável. Oi? Seria um mau hábito, um exemplo. Eu não quero, tudo bem, não vou comer doce, mas também não sou de comer muito. As minhas refeições geralmente são poucas. Seria um mau hábito eu apenas deixar de comer. Deixar de comer? Sim, tipo Talvez. assim, no geral, um exemplo, fazer uma ou duas refeições ao dia só apenas. Vê só, a questão do doce, pelo que tu me falou, possa ser que tu seja uma provável dependência por doce. Talvez tu não consiga deixar o doce de uma vez. E se deixar, vai chegar uma hora que tu vai cair em abstinência, e quando tu cair em abstinência, possa ser que tu comece a consumir tudo novamente. É uma quantidade igual ou até maior. Né? Então, nesse caso, a gente faz trocas. Né? No caso, após o almoço, ao invés de consumir aquele pedaço de doce, você vai consumir, substituir por frutas. Por exemplo, banana, você pode pegar aquela banana bem madura, que a casca dela é preta. Congela ela, Eu que já ela é fiz muito doce. brigadeiro de Já fez banana. brigadeiro de Já. banana. Ótimo. Utilizou o que nesse brigadeiro, lembra? Eu fiz com cacau, banana amassada, bem madura. Eu boto ela no micro-ondas e amasso.
E aí eu coloco o cacau 100% ou 70%, que aqui em casa a gente consome mais cacau em pó. E misturo e enrolo. Boto ela gelar e depois enrolo ela. E no máximo, se eu quiser, eu boto ela no leite quando tiver já enroladinha ou não. Ótimo. E eu tenho certeza, se trocar o doce por ela, vai conseguir se adaptar. Então, você acaba mudando hábitos. Você não vai mudar, no caso, o gatilho. Você tem esse gatilho, que é um gatilho seu que você desenvolveu. Então, para você tirar, vai demorar mais um pouco, mas você muda o hábito. Ao invés de comer o doce, consuma esse... É o brigadeiro, né? É o Como é? brigadeiro de O brigadeiro. banana. Esse brigadeiro de O banana é saudável. Nelson, o Nelson falou aqui vitamina de banana com whey. Bom não, referência. No caso, a whey, ela seria indicada para qualquer pessoa, até que esteja querendo perder peso. Isso. Qualquer pessoa é indicado whey, né? Até porque a gente precisa de proteína, a proteína vai ajudar na questão do ganho de massa muscular, né? A nossa musculatura também vai precisar de aminoácidos para ser construídas, né? Então, pessoas que querem ganhar massa muscular, que querem perder peso, podem utilizar o whey tranquilo. Até pessoas que não treinam podem estar utilizando a whey, né? Eu vejo Por muita exemplo, uma low gente carb, fazendo receita com whey e eu não sabia se seria indicado ou não para quem está querendo perder peso. é sim, Mas eu vejo muita gente com fazendo certeza. receita com whey. É sim, para quem quer perder peso, tem que ver o contexto geral da receita. Se é uma receita que leva muitos produtos calóricos, se é uma receita um pouco menos em calorias. Né? Para quem quer perder peso, tem que optar por receitas poucos calóricas. Às vezes a receita, Milene, é uma receita totalmente saudável, mas ao mesmo tempo que é saudável, é calórica. Então, para uma pessoa que quer perder peso, já não é indicado. Tá. Então, você tem que ver todo o conjunto da receita, o que ela tem, o que ela leva, e mais ou menos assim saber se ela é calórica, se não é. Só em olhar os ingredientes a gente já consegue já saber, né? Eu tenho costume de dizer que o primeiro ingrediente que está lá na tabela é o que mais tem a maior quantidade a maior porcentagem, né, dentro do produto. Então, se você pega um produto de leite, tiver lá, o açúcar tiver no primeiro, é porque é a maior quantidade que tem é de açúcar, né? Pois é. Olha, Nelson botou aí, ó, vitamina de banana com whey, bom não, referência. Ele está aí assistindo a Aí, nossa live também. aí a questão, um exemplo, o jejum intermitente. Tem muita gente que adere ao jejum intermitente. Seria um hábito saudável viver de jejum intermitente? Para você fazer o jejum intermitente, você primeiro tem que saber se você consegue passar muito tempo sem se alimentar. Como é a sua rotina? Você pula refeições, tipo, você já consegue naturalmente, às vezes, começar somente com o almoço, ou você tem que tomar o café da manhã como obrigatoriedade? Né? Você consegue passar quanto tempo sem se alimentar? De forma natural, sem fazer o jejum. Porque uma pessoa que se alimenta constante, uma pessoa que tem, no caso, fome emocional, né, que come constante, não é uma pessoa, um bom Ah, tá candidato isso. para fazer o jejum intermitente. Agora, o jejum intermitente, ele tem resultados, em alguns casos, até mais rápido do que uma alimentação convencional. Né? E tem estudos que mostram que na perda de peso, é o gráfico, deixa eu ver aqui, para colocar aqui na câmera. Só levantar aqui, só para vocês verem. Tá bom. Convencional e jejum intermitente. Né? Então, esse gráfico ele é assim. Depois das 16 horas, o jejum ele faz mais ou menos assim, que é onde há a maior perda de peso. Né? Então, o jejum intermitente, na maioria dos casos, para ter um efeito bom, tem que ser acima de 16 horas em diante. Né? Então, não é todo mundo que consegue fazer jejum intermitente. Tem paciente que chega para mim dizendo, eu quero fazer jejum intermitente. E aí, quando eu vejo o perfil dele, ele não tem perfil para fazer jejum intermitente, eu digo, ó, você não vai fazer, você vai fazer dieta convencional, ou senão você vai fazer somente uma reeducação alimentar, e daí, aos poucos, a gente vai chegando no seu objetivo. Eu nem sei qual é o mais indicado para mim, porque eu tenho facilidade em passar longos períodos sem alimentação. Eu não tenho problema de passar fome. Por incrível que pareça, por mais que eu ame comer chocolate, eu não tenho dificuldade em passar sem comer o café da manhã, almoço e jantar. No máximo, vir jantar de tardezinha, entendeu? No caso, Entendi. almoçar à tarde, eu não tenho essa dificuldade. Mas aí eu fico pensando se seria realmente um hábito saudável viver dessa forma, de forma contínua, ou se seria realmente um hábito que seria só aconselhável por um certo período, né? Porque também eu acho que não seria ideal você passar o resto da vida querendo pular refeições e não se alimentando correta, assim, de forma cumprindo todo o quadro alimentar, café da manhã, almoço, jantar, lanche, né, e tudo mais.
Pois é, e vem a questão também do metabolismo. Né? Se você, e o seu cérebro, você acaba se adaptando, seu cérebro se adapta à sua rotina de alimentação. Se você passa muito tempo sem se alimentar, automaticamente o seu cérebro vai subentender que você, por exemplo, você se alimenta todos os dias às 2 horas da tarde. Então, automaticamente, com o tempo, você não vai mais sentir fome de manhã. Né? E aí, geralmente, essas pessoas que fazem isso, quando é à noite, geralmente, e ataca a geladeira, é o horário que come mais. Homem, sou eu. Na vida É, sou, né? né? Eu não Mas tenho aí, por que fome. acontece? Eu tô criando um hábito de tomar café da manhã forçadamente, porque eu não tinha. Eu já passei nos nutricionistas e eles sempre falavam, tomar café da manhã. E eu não conseguia, de fato, era uma dificuldade minha mesmo. Hoje eu tô tentando adaptar, eu como bem pouco mesmo pela manhã. No café da manhã, às vezes, é 2, 3 torradinhas, um copo de suco, ou de leite, ou de café. E pronto, assim, minha refeição pela manhã é pouquíssima mesmo. Eu não tenho o hábito de comer bem pela manhã. Então, tô criando esse hábito porque já passei em alguns nutricionistas e eles indicaram que eu precisaria realmente tomar café da manhã com mais frequência, já que eu não tinha isso. E aí eu não tomava café da manhã e eu também não almoçava. Então eu tô tentando criar o hábito de tomar café da manhã e de almoçar, porque não era um hábito que eu tinha. Não faço, não sinto falta dessas 2 refeições ao dia, por incrível que pareça. Então, quando eu venho sentir realmente vontade, necessidade de comer, às vezes é a partir das 3 horas da tarde. Então, às 3 horas Isso. da tarde, eu vou e aí eu tenho vontade, necessidade de comer. Mas eu tô tentando mudar essa questão, esses fatores de realmente me alimentar um pouco mais cedo. Pois é, tá desligando o gatilho, né, anterior e religando o gatilho de ter uma sequência de alimentação equilibrada com quantidades moderadas. E isso Né? é uma coisa que você falou e é um fato, agora que eu associei. E o meu estímulo para tomar café da manhã, por incrível que pareça, é criar uma rotina com o meu público. Bom, Então, o meu muito estímulo para interessante. realmente ir todo dia lá tomar um café da manhã, querendo ou não, com fome ou não, é o fato de que eu tenho que tomar café da manhã, é um hábito meu de compartilhar com o meu público sobre isso. Então, para mim, hoje é lei o café da manhã, porque eu tenho esse hábito agora de realmente compartilhar com as pessoas. Então, está sendo o meu estímulo, como se fosse uma meta, na realidade, quase um objetivo. Meu hábito, minha meta é criar essa minha conexão com as pessoas compartilhando sempre o meu café da manhã. Não é? É o que eu falei da questão emocional. Você teve uma meta, né, um objetivo, e aí criou o foco. É. Você teve a meta, mas você só está fazendo porque você agora tem um foco. E aí você está conseguindo. Sem foco você não consegue. Você focou naquilo e agora está começando a fazer, mesmo de início, tendo toda essa dificuldade. Você diz, eu tenho que fazer porque eu estou focado nisso. Né? Então a questão emocional é isso. A alimentação saudável é questão emocional. Né? Toda vez que você for mudar a alimentação, você tem que passar por uma questão emocional, uma motivação. Né? Então, o que te motiva a fazer isso? Né? No teu caso, no caso de Milene, o que motiva é os clientes dela. Né? Mostrar um hábito alimentar saudável. Então, tem uma motivação e estar focada a isso. Isso é muito importante e isso é necessário. Se não tivesse motivação e não tivesse foco, muito dificilmente iria conseguir fazer essa mudança. E é interessante você falar sobre isso, porque eu já passei em alguns nutricionistas que nunca me falaram sobre essa questão da gente ter um foco, de ter um objetivo, uma motivação que nos faça mensurar ou até mesmo nos estimular a permanecer com um hábito saudável. Então, isso é algo que realmente, por mais que eu já tenha visto, conversado com alguns, já tenha passado, eu nunca tive realmente esse esclarecimento em relação a isso, que eu precisava ter um foco mais mensurável, mais palpável, digamos assim, para poder conseguir me estimular a seguir no meu plano alimentar ou na minha mudança de hábitos saudáveis. Isso, na verdade, eu desenvolvi esse método faz o quê? Uns 5 meses estudando. Eu sempre gostei muito de psicologia, não é? Tanto é que antes de fazer nutrição, eu ia fazer psicologia, até hoje eu estudo a questão da psicologia. E eu vi que tem relação direta. A gente vê, está no livro, mas é muito superficial. Eu vi que tem uma relação direta a psicologia com a alimentação. E eu consegui observar isso também, Milene, nos meus 6 anos que eu passei no município, nos postos de saúde, e eu via que os pacientes eles tinham dificuldade em aceitar aquele plano alimentar, né, restrito ou não restrito, né, porque eles tinham algo que precisava ser trabalhado neles. E aí eu comecei a observar que era a questão emocional. E depois que eu comecei a trabalhar a questão emocional dos meus pacientes e ver que
Os que tinham foco realmente, né, que tinham disciplina, né, e objetivos que levavam ao foco, eles conseguiam. E os que não tinham, queria só mudar por mudar mesmo, eles não conseguiam. No máximo, só um dia, uma refeição, ou até uma semana, mas depois disso, eles não conseguem. Por isso que antes de qualquer mudança alimentar, tem que ter foco, tem que ter disciplina, né? Disciplina antes e foco por último, né? É Se botar no disciplina sem foco, papel, não gente. leva. O negócio agora é você pega um papel e uma caneta e bota assim, meu foco, minha meta é que daqui a tanto Importante. tempo eu vou conseguir isso. Ou seja, a questão de estar bem, de saúde, sair do sedentarismo, ficar menos cansado, ou de diminuir peso, enfim, mas é realmente conseguir mensurar. Tudo na vida, né? Acho que quando a gente coloca em metas, a gente estipula metas e objetivos, a gente consegue mensurar mais. Por conseguir mensurar, a gente consegue traçar traçar, na realidade, um caminho para isso, né? Então, é realmente anotando o que a gente deseja para conseguir seguir nesse foco dos objetivos. E É, aí, não pode falar, pode falar. sim, eu queria falar somente de alguns comportamentos emocionais que também influenciam e que devem ser trabalhados com o paciente antes de iniciar um plano alimentar, né, até um pouco mais restrito, né? Na Pode maioria falar. dos casos, eu gosto mais de iniciar um mais leve para depois conseguir um mais restrito. A não ser que eu veja que o paciente vai aderir àquilo dali, ele tem condições de aderir ao restrito, aí eu faço mais restrito. Primeira coisa que o paciente tem que ter, uma das coisas, o que faz com que o paciente não siga o plano alimentar? Dormir pouco é uma das coisas. A gente pensa que não, mas influencia. Né? É aquela questão, corpo e mente. Né? Mente sã, corpo sã. Então, os dois têm que andar em harmonia. Né? O consciente e o inconsciente têm que ter um equilíbrio. Não, o inconsciente não pode ser maior do que o consciente. Se você dorme pouco, dorme mal, ou tem uma noite de sono leve, né? Você precisa de algum profissional que faça com que isso melhore. E tem alimentos também que melhoram essa questão do sono. Então, primeira coisa é isso. Não ter tempo para se alimentar corretamente, né? A gente tem que mudar o hábito, ver onde é que a gente está errando, para ter o tempo para se alimentar corretamente. Né? Se o seu dia é muito corrido, o seu trabalho, você não consegue se alimentar, tente levar uma fruta para o trabalho, algo assim mais saudável, porque se você começa só hoje vou comer coxinha, amanhã você não come, mas depois de amanhã você vai comer de novo a coxinha. Né? Então, começa por esses detalhezinhos. Né? Comer fora de casa. Né? Comer fora de casa também estimula esse gatilho de se alimentar mal. Então, quem come Eu fora amo de comer casa. fora de casa. Mas aí a gente tem opções boas para comer fora de casa. Uma Mas é tapioca um pouquinho mais difícil, por saudável. exemplo, você sai com um grupo de amigas e aí você vai comer fora. A maioria vai comer besteira e você vai ser a única lá sentada sem comer nada. Pois é bem complicado, é bem difícil, né? Até porque você é fruto do meio. Né? Então, se suas amigas acabam saindo para consumir alguma besteira, uma doceria, alguma coisa desse tipo, você vai acompanhar. Né? Mas ao invés de você comer muito, só como um docezinho. Né? Então, aí você já tem essa mudança. Até porque a gente também precisa sair para se distrair. Então, ao invés de exagerar, você diminui as quantidades. Esse ano, estou mais focado e mais disciplinado depois focado, no exercício físico, coisa que eu não era até ano passado. E aí, isso fez com que eu mudasse o hábito até da bebida alcoólica. Hoje eu bebo muito menos, eu saio com meus amigos, vou para festas, tudo, e na maioria das vezes eu só bebo ou uma dosezinha, ou às vezes eu não bebo, e não sinto falta. Né? Tudo é questão de você ter aquele foco. Né? Difícil não é fácil, mas consegue, a gente consegue. Nas primeiras vezes é difícil, mas com o tempo vai conseguindo. Outra coisa, quem trabalha mais de 12 horas por dia e não se exercita. Né? A pessoa que trabalha mais de 12 horas e não tem tempo para fazer um exercício, não vai ter tempo para se alimentar saudável. Porque uma coisa está paralela à outra. O exercício, ele ajuda você a se alimentar saudável ou se alimentar menos ruim, na verdade, do que você já se alimentava. Né? Porque aí, se você faz um exercício com o objetivo de ganhar massa muscular ou algo assim do tipo, o seu inconsciente agora vai trabalhar de uma forma positiva. O seu Posso, inconsciente vai... posso tomar Coca Zero? Eita, poxa, Coca Zero A também não. pergunta de milhões, que não quer calar. Posso tomar Coca Zero? Pois muitas pessoas trocam o refrigerante, né? Troca
a coca normal, o refrigerante normal, pelo zero, mas aí o que é que vai ter? Só vai tirar só o açúcar. Né? Você não vai estar consumindo açúcar, mas vai continuar consumindo os alimentos industrializados. Refrigerante tem aquela substância cancerígena, o caramelo 4, que ninguém quer saber e todo mundo toma. Né? É pouco, mas tem. Né? O corante caramelo 4, né? Em pequenas quantidades, mas tem. Então, de toda forma, o refrigerante, ele não é bom para a saúde. Nem o zero, nem o tradicional. Né? Sim, aí H2O. H2O é refrigerante. É? H2O também é refrigerante. Não é bebida gasificada, mas ela é refrigerante. É um alimento industrializado, é um refrigerante disfarçado. Se você olhar no rótulo do H2O, foi semana passada, se eu não me engano, eu não estou lembrado ao certo quem foi. Ele tá tomando H2O, pegou a rotulagem e viu, gente, refrigerante gaseificado. Eles agora colocam o nome refrigerante. Eu ainda não olhei a embalagem assim não, mas eu vou observar se realmente tem esse nome refrigerante gaseificado. Né? Então, ele é um refrigerante, sendo que é gaseificado. Tem mais nada Né? pra Então, tomar. Pô. a gente acaba muitas vezes sendo Enganado. caindo, né, no marketing da indústria. A indústria É alimentícia que ela tem é muito aqueles pesada. sucos, né? Tem gente que fala aquele suco do Vale, que o povo Sim, sim. fala que toma um suquinho que é saudável, mas ali também é tão industrializado quanto eu acho que um refrigerante. Assim, possa não ser tão ofensivo por não ter substâncias cancerígenas, né? Mas também dizem que não é tão saudável assim. Isso Não é saudável. procede? Não é saudável. O sucos industrializado não é saudável, né? E para diminuir um pouquinho, eles colocam lá 6% do suco de fruta, né? Alguns não botam isso, mas eles não botam porque eles estão sendo bonzinhos, não. Eles botam porque a legislação obriga, hoje em dia, os sucos industrializados a colocar uma porcentagem mínima de suco de frutas. Né? Não é porque ele está sendo bonzinho para o consumidor, porque ele sabe que o consumidor ele vai consumir tendo 6% de suco de fruta ou não tendo 6% de suco de frutas. Né? Então ele vai consumir. Mas aí para fazer o marketing eles colocam lá bem grande, 6%, 8%, né? Para dizer, não, mas aqui tem o suco natural da fruta. Né? Então são armadilhas que eles utilizam para conseguir pegar nós consumidores e realmente conseguem. Né? E tudo isso é fonte de carboidrato simples. Tudo isso é substituto de doces. Então, quem tem essa dependência por doces, também, de certa forma, acaba tendo essa alegria ao consumir, né, esses alimentos. Chocolate 70%, pode? Pode sim, o 70% é o melhor que tem, 70, 80, 85. Já cheguei a provar o 100%, que ele é super amargo, mas ninguém consegue consumir ele todo, eu acho, né? Mas já cheguei a provar ele. Né? O 70%, ele é muito bom para a saúde e pode consumir. É uma opção boa que a gente pode estar consumindo. É o chocolate amargo, né? 40% nem tanto, porque ele tem muito açúcar ainda. Mas Tem 70% para cima tem uma seria uma boa marca, opção. eu não lembro qual é a marca agora, que ele é 60% e aí ele vem com sabor laranja, gente, é maravilhoso. Chocolate com laranja é Eu, já- vida, ele eu já lembra em provei. baré, gente. Eu já provei esse. Eu já provei, só não lembro a marca agora. Mas é Mas maravilhoso. né, mulheres, principalmente vocês mulheres que gostam de chocolate, tentem optar pelo chocolate amargo. Peçam para o namorado de vocês. Olha, Cacau Show, Nelson está dizendo. Parece que é da Cacau Show mesmo. Peçam para o namorado de vocês presentear vocês agora na Páscoa com chocolates amargos. Né? Tente evitar esses outros chocolates que não têm o cacau como composição. 70% para cima é o melhor. São os melhores, né? São os melhores chocolates. Ô Milene, outra coisa também que acaba fazendo com que as pessoas não sigam o plano alimentar é a procrastinação. Né? Outra coisa aqui que o gatilho aqui agora na minha mente eu tive que soltar. Procrastinação. Então, pessoas que procrastinam não conseguem iniciar. Quando eu era jovem, falar que rapidinho, só uma historiazinha rapidinha. Tipo, eu sempre treinei um mês na academia, parava. 2, 3 meses, parava. Não passava disso. E aí eu lembro, se eu não me engano, eu tinha 18 para 19 anos. Certo dia, eu me olhei assim no espelho, eu disse, estou com um pouquinho de barriguinha. A pessoa nova tem mais esse cuidado, né? Aí você tem que fazer alguma coisa. E aí veio a determinação na minha mente, né? Determinação
e veio aquele gatilho e eu corri para a academia naquele mesmo dia. A academia nesse dia fechava de 2 horas da tarde. Eu cheguei lá de meio-dia, fiz minha inscrição e comecei a treinar. Não era uma segunda-feira, né? Isso aí é foco, né? Você tem um foco. Não era segunda-feira, não era início de mês e não era início do ano. Sabe que dia foi que eu fui começar? Até 24 de dezembro, véspera de Natal. Isso é você ter determinação e ter um foco. E por incrível que pareça, por esse simples foco que eu tive, foi o tempo que eu passei mais tempo na academia. Eu consegui passar 8 meses na academia durante aquele período. Hoje eu ainda consigo mais. Mas naquele tempo, foi o tempo que eu consegui mais. 8 meses. E se durante esses meses eu faltei 3 ou foi 4 meses, foi muito. Porque eu estava determinado a cumprir esse foco e eu consegui. Né? Tudo está aqui, ó, na questão emocional, que a gente precisa trabalhar. E a questão emocional vem através de uma dor. Você tem uma dor e você quer curar aquela dor. Então, se você não tiver nenhuma dor, você não vai ter o ânimo para curar. Então, por isso que a alimentação, o gatilho principal de uma boa alimentação, de uma reeducação alimentar, é isso. E antes de começar uma reeducação alimentar, a gente tem que começar a tirar as coisas que a gente está com o costume de retirar para depois, gradativamente, ir colocando os alimentos mais saudáveis. Porque se a gente faz tudo de vez para uma pessoa que não tem o costume de mudar a alimentação, você não vai conseguir. Então, primeiro, vamos retirar os industrializados, os alimentos, os doces, né, que é a parte mais difícil. Vamos substituir os doces, né? E daí, quando você se adaptar, entra numa academia também, né? Aí você vai estar mais adaptado e aos poucos a gente começa a colocar fontes de fibras, começa a colocar o arroz integral e isso vai fazer com que você tenha uma reeducação alimentar e você tendo uma vez uma reeducação alimentar, você vai conseguir mudar a sua alimentação, se você quiser, para o resto da sua vida. Entendi, perfeito. Mas Tá certo, Milene? adorei, na realidade vai servir para mim. Até anotei uns pontos aqui que vai servir para mim. Agora eu vou falar um pouquinho dos teus serviços, né? Obviamente. Eu queria saber como funciona o processo de contratação dos teus serviços como nutricionista esportivo. Como é que se faz? Entrou em contato e aí tem a primeira consulta. Tem consulta online também? Como é que funciona tudo? Hoje eu trabalho na consulta online e com a consulta presencial. A consulta presencial dura em torno de 40 minutos a 1 hora, podendo chegar até 1h10, né? Na área esportiva, eu trabalho mais nessa área esportiva hoje, né? Onde eu vejo todas as medidas do paciente, tem aquela anamnese todinha completa, para daí a gente traçar o perfil do paciente e o que deve ser feito para conseguir o objetivo, né? E tem a consulta online também. A presencial, faço tanto aqui no interior de Pernambuco, em Carpina e nas cidades circunvizinhas, como também na capital, em Recife. Se alguém da Paraíba também quiser me contratar, eu também vou, não tenho problema com isso, não. Então, no caso, né? É você que vai até o cliente, não é Eu vou até o paciente, cliente. não é o paciente que vai até você. Não, o presencial eu posso ir até o cliente também. Eu vou até o cliente. Na consulta a domicílio, eu vou até o cliente. Né? Tem o presencial e tem o online. Né? E além disso também, tem alguns planos, né? Tem o plano de 6 meses, que aí nesse plano de 6 meses, eu juntamente com um educador físico, eu vou fazer o plano alimentar de acordo com essa consulta, um pouquinho demorada, né? Já aviso logo ao paciente que demora a consulta, para ele não ter pressa, né? E aí, e o educador físico, ele vai passar o treino para esse paciente de acordo com as medidas que eu verificar dele, né? Além disso, são 6 meses que eu vou estar ali junto com o paciente. Nesses 6 meses, ele vai ter direito a 3 consultas comigo, né? E 2 a 3 treinos diferente, personalizado, com o educador físico. E o melhor de tudo, Milene, eu vou até o supermercado do paciente para mostrar a ele os alimentos que ele pode consumir e os que ele não pode consumir. Isso daí é o plano de 6 meses, né, que a gente faz. Porque muitas vezes você chega no seu supermercado e fica perdido. Né? Então, eu indo até lá e mostrando a questão dos alimentos, quando você quiser consumir alguma besteira, o que você pode consumir, né? Porque, na verdade, eu não quero que ninguém fique 100% ali na contagem de carboidrato, né? Até porque isso é chato e ninguém vai seguir pro resto da vida. E a gente consegue objetivos também, às vezes, consumindo algo mais agradável, né? Mas, na maioria do tempo, a gente tem que se alimentar saudável.
E também tem o de 100 dias, né? Mudando hábitos em 100 dias. Esse mudando hábitos de 100 dias, né, que eu falei anteriormente, é um gamer dividido em 8 estágios. É como se fosse um videogame, dividido em 8 estágios, né? Você termina o primeiro estágio, aí vai para o segundo, vai para o terceiro, e aí isso daí vai ser uma consulta com o nutricionista, juntamente, se eu vi que é necessário, com o psicólogo, né? Então, é um nutricionista com o psicólogo. Durante esses 90 dias, vai ter direito a 2 consultas, e aí tem que, tem que passar por todos os níveis até zerar. Passar pelos 8 níveis até zerar esse gamer de 100 dias, que é 3 meses e 10 dias. Nossa, E é fantástico. isso. Fantástico isso. Tá bom não fazer um desafio em grupo para poder lançar esse game pro Vamos sim, pessoal. vamos sim. É bom fazer um desafio também, né, futuramente, para a gente divulgar mais desse game aí, que já está sendo sucesso. Muitas pessoas já estão me procurando, né? E eu estou divulgando até o game que eu estou fazendo com o Nelson, e tem outros também que eu não estou divulgando, né? E o próximo game vai ser em maio, que a gente vai fazer. É a próxima turma que a gente vai fechar esse game, vai ser em maio, né? Onde também tem scores, né? Pontuação de acordo com a evolução de cada paciente, a porcentagem de peso que vai perdendo de acordo com o período, né? E terminando o game, eles sempre ganham, se ele for o primeiro colocado, sempre ganham uma bonificação, né? Olha, falar em desafio esses dias, mês passado, eu entrei em desafio chamado Desafio de 45 dias. Eram 45 dias de treino, de domingo a domingo, não importava o dia. E aí, gente, eu acabei desistindo. Porque eu não conseguia acompanhar o final de semana. Às vezes a academia fechava cedo. E aí eu não tinha o hábito de fazer em casa, estava sendo cansativa. Aí eu acabei não desistindo, mas eu tenho que botar como foco e Botar como como foco. meta que eu tenho que entrar num desafio desse e me estimular a seguir, né? Porque não é possível que eu não consiga fazer um desafio de 45 dias, gente. Ui. Pois é. Conseguir você consegue. Você só precisa de uma motivação a mais. É Você só verdade. precisa trabalhar isso em você e ver como você vai estar daqui a 45 dias. Antes de tudo, você tem que organizar a sua agenda também, né? Ter um tempo para aquilo, para essa mudança e saber que aquilo dali é um compromisso que você vai ter durante esses 45 dias. E como é que eu vou estar daqui a 45 dias? Vale a pena fazer? Com certeza vale. Então vamos iniciar. Já tenho a meta, já tenho começa a ter essa disciplina, né, para ter o foco diário. Né? Minha irmã colocou aqui que está querendo chocolate. Compra sua irmã chocolate, vem mesmo. Vou comprar 70% de cacau para ela. Mas 70% pode. ela, pronto, minha irmã mesmo, ela é uma pessoa super sedentária, né? Não gostava de fazer exercício físico. Agora ela iniciou o exercício, eu acho que ela está 2 meses fazendo musculação, está amando, né? E aos poucos ela Maravilha. está mudando a questão da alimentação também. Ela comia muitas besteiras, gosta muito de chocolate. Não sei se ela vai gostar de 70%. Vamos ver, né? Eu Mas dou é uma feedback aqui para delícia. vocês. O de com laranjinha é muito bom, gente. Muito bom mesmo. É. Pois então é isso, Rinaldo. Agradeço demais por você ter aceitado o convite. E adorei conhecer um pouco do seu método. Achei bem diferente e acho que até mais eficaz, assim, pelo menos do que eu já passei anteriormente de alguns. Eu gostei da forma que você trabalha. Espero que você lance logo esse desafio para a gente poder entrar em maio, todo mundo, gente, e ficar focado. Vamos E sim. muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço por ter me chamado para participar, né, dessa live, né, e quero parabenizar você também por todas as semanas, todas as sextas-feiras, estar fazendo, né, essas lives que conecta as pessoas no Instagram, mostra profissionais, né, divulga, né, e a gente acaba conhecendo cada profissional É incrível, verdade. cada área incrível, né, que na verdade a gente não tem conhecimento. Isso é muito bom mesmo, isso é fantástico. O Eu que intuito agradeço. O intuito da live, assim, do quadro, né, Live dos Empreendedores, foi quando eu voltei do Google Digital, foi justamente isso, é apresentar para as pessoas profissionais de diversas áreas, de diversas regiões, que a gente não conhece, muita gente aqui não conhece. Eu não conhecia você mesmo sendo de Carmo, tendo morado em Carpina. Então, assim, a internet nos dá isso, e profissionais como você devem sim ser conhecidos, devem sim ser divulgados, como você, como outros que passaram por aqui, os que ainda virão.
Então, é muito prazeroso receber pessoas como você, que a gente sabe que se esforçam para crescer como profissionais e passar o melhor para os clientes e para os pacientes de vocês. A Isso. Aninha perguntou, boa noite, Rinaldo, vai ficar gravado. Gente, deixa eu falar para vocês o seguinte. As lives não ficam gravadas no Instagram. Eu criei um canal no YouTube, onde estão sendo postadas todas as lives que são feitas aqui no Instagram. Então, todo sábado, essas lives são disponibilizadas nesse canal. Eu vou mandar depois pro Rinaldo o link para ele postar nos stories dele também. Quando eu soltar no YouTube, eu vou mandar para ti amanhã. Eu já solto o vídeo no YouTube amanhã. E eu mando para ti, você divulga nos stories. E as pessoas que quiserem assistir a live, entra lá, que vai estar no canal do YouTube, tá bom? Excelente. Me passa que aí eu já passo para o pessoal também, né? Para eles irem assistir lá no YouTube. Né? Michele, pronto, Michele aqui que falou, Rinaldo é o Brabo, ela é uma das educadoras físicas que eu tenho parceria também. Né? Tenho parceria com ela, de lá de Recife. Né? Queria mandar um abraço também aqui para a Nalva, para a Ninha, né? Que é minha paciente. Né? Se tiver mais alguém aqui que eu não falei, é porque eu não vi. Porque a gente como é que se diz? Se empolga tanto que eu acabo não vendo todas as mensagens. Tá certo? Muito Pois tá obrigado, bom, muito Milene. obrigada. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima. Uma boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau.